Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Lucilene, Jason, Lidiane, Felipe. Estão ouvindo o áudio ok? Ok, professor. Opa, tudo bem. Sim, está funcionando. Show. Pessoal, na verdade, a minha aula vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser às 9 horas, né? Vai ser às 9 horas, mas eu aproveitei aqui para passar e trazer um recado aí para vocês, né? Que realmente nesse período aí final da nossa preparação, nós tivemos várias situaçõezinhas, né? Desde a ideia da prorrogação das inscrições da FEPESE, com as eleições, a parte do bloqueio, né, dos caminhoneiros, tá? Então, toda aquela tensão em si a respeito aí, pô, será que vai se confirmar a prova ou não? A princípio, pessoal, tudo indica que sim, tudo indica que segue o baile e vai funcionar. E nesse ponto a FEPESE até surpreendeu em manter bonitinho o cronograma. Até falei no grupo lá, né, que fica apertado, receber as inscrições um dia depois, confirmar quem pagou, colocar lista, mas ela manteve então, né? Agora é só ver bonitinho o local de prova e correr para o abraço, tá? E vamos torcer para que o movimento dos bloqueios já está diminuindo, né, cada vez mais, né, está perdendo a força, tá? Até porque eram 72 horas e o nosso presidente se pronunciou pedindo para o pessoal, né, dispersar, vamos dizer assim, né, liberar o bloqueio. Então, acredito que vai tranquilizar as estradas. Vamos lá. E fora isso, nós também fomos afetados um pouco, primeiro, né, com a ideia do bloqueio, se não me engano, ontem era para ser a aula do direito administrativo do nosso colega Roosevelt, e como ele estava em São Paulo, ele não conseguiu voltar a tempo para poder dar a sua aula, né? E aí, realmente, ele acabou prorrogando um pouquinho mais, então ele vai ser jogado, né? Ele vai dar aula amanhã, né? E eu, como estava com o horário mais tranquilo, eu fiquei, qualquer coisa eu entro, mas daí a professora Camila nos atendeu. Perfeito, né? E para hoje o Russo não conseguiria, então hoje, no segundo horário, é comigo a parte de informática. Outra situação também que aconteceu, né? Para quem conhece, para quem acompanhou, o nosso professor de português, o professor Pollux, tá? Ele passou por um transplante de rim. E eu falei para ele, né, cara, é um tipo da situação que não tem como você adiar, né? É uma oportunidade que surge, você tem que agarrar com as duas mãos, literalmente, né? Mas não, tranquilo, Márcio, porque eu acho que é simples, até quarta-feira eu saio da UTI e já estou de volta. Só que às vezes, né, tem coisas que a gente não consegue prever, né? E realmente teve algumas complicações, pelo visto, nada de sério, nada de grave, né? Mas ele não saiu ainda da UTI e aí, realmente ele não vai poder estar com a gente aí nesse período. E aí, né, quem nos socorreu, e agradeço demais, né, a nossa colega aqui do Revisando, né, que sempre trabalha com a gente também, tá? A professora Helena Prestes. Como a maioria do grupo é aqui de Curitiba, acho que eventualmente tem um ou outro que é de fora, acredito que boa parte conheça aí o trabalho da Helena, já teve aula com a Helena, então, né, você sabe que está em boas mãos. E, novamente, né, agradeço em nome do grupo, né, a Helena poder ter socorrido a gente para poder, né, terminar a parte de português e trabalhar com vocês a revisão hoje, tá? Então, eu achei interessante a gente entrar e fazer esse comentário para que esclareça para todo mundo, né, os perrengues que a gente vem passando, né? A vida de concurseiro é assim mesmo, né? Acontece, mas no final da história todos nós sairemos vitoriosos, isso eu tenho certeza, tá? O empenho de todos os professores, todos os colegas, né? Tudo aí que a gente esforçou, né? Isso vai ser recompensado aí para frente, beleza? Bom, sem me prolongar demais, porque minha aula é às 9, né? Não agora, tá? Deixar a professora falar com vocês. Agora a professora Helena que comanda aí o barco. Perfeito? Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco, 9 horas, eu volto aí com vocês em informática. Olá, pessoal. Cá estou eu, né? Cá estou eu para mais uma maratona aí com vocês. Então, como o professor Márcio já explicou aí qual é a razão, né, para eu estar aqui hoje, né, em socorro aí, né, em solidariedade com
o professor que está lá, né, no momento delicado, né, de saúde. Então, cá estou eu para ajudá-los aí também nessa maratona, né? Eu trouxe aqui para vocês, e vai ser muito bom rever aqui alguns de vocês, e alguns que a gente se perdeu aí pelo caminho, né? Que não viu mais depois de algumas provas aí, né? A gente acabou não se vendo mais. Então, hoje vai ser muito bom trabalhar de novo com vocês, né? Beleza? Então, vamos lá. Eu preparei um material aqui com 25 questões. Eu tenho quase certeza de que esse material vai ser muito, né? Mas eu sempre gosto de pecar pelo excesso do que pela falta. Então, a FEPESE... Oi, Lu, saudade, Lu. Que bom que você está por aqui. Eu fiquei olhando ali, né, quem são os integrantes da turma, né? Fiquei feliz em encontrá-la por aqui. Então, vocês já devem ter visto aí, né, que FEPESE é FEPESE. Ela é um pouquinho pior que SESP e SEBRASP. Porque SESP e SEBRASP, na verdade, se forem 20 questões, são 20 alternativas para serem analisadas. Aqui, se a prova, né, vamos imaginar uma prova com 20 questões, não são 20, são 100. Por quê? As alternativas são todas, né? Cada alternativa é um conteúdo. Mas então vamos lá, que o nosso tempo é curto. Então, a nossa primeira aqui, FEPESE 2022. Eu sempre fico na dúvida se é quentinha ou se é fresquinha, para o cargo de administrador. Sobre regência verbal, assinar a alternativa correta, analisando a frase e a afirmação posta depois dela entre parênteses. Então, aqui nós temos na letra A. Ela odeia o Charles Brown. O verbo da frase não é regido por preposição e tem, pois, uma relação direta com seu complemento. O verbo da frase é o odeia. É o odeia. Para quem está chegando agora aí, quem não é meu aluno ainda, ou quem não foi meu aluno, eu adoro pintar. Acho que isso é trauma de infância. Na infância eu não tinha lápis de cor. Quer dizer, tinha, né? Mas era aquela caixa pequenininha, de 6 cores, às vezes 12 cores, mas dos pequenininhos. Então, é trauma de infância. Agora que eu tenho essas ferramentas aqui, eu fico pintando tudo. Ela odeia. Ela odeia, eu posso perguntar o que ou quem. E aqui está a resposta. Então, esse aqui tem o artigo, né, que é o ozinho. O ozinho não é preposição, é um artigo. O nunca foi preposição. Então, tem uma relação direta, verdade. O que a banca está perguntando, se esse termo aqui depois do verbo é o famoso objeto direto. E nós vamos dizer que sim, né? É o nosso objeto direto. Então, aqui a gente não teve muito trabalho. Por quê? O nosso gabarito já é a letra A, né? Nosso gabarito já é a letra A. Agora, vamos ver as outras. Não gosto mesmo. Na frase, gostei do vinho, eu aprovei. O verbo gostar possui o mesmo sentido e a mesma regência. Não. Aqui, gostei o quê? O vinho. É o verbo transitivo direto, né? É o objeto direto. Gostei o quê? O vinho. Então, objeto direto. Aprovei o quê? Aprovei o vinho. Também é o objeto direto. Então, tem a mesma regência? Tem. É a regência direta. É um verbo transitivo direto. Só que não possui o mesmo sentido. Aqui até é estranho. Esse primeiro, gostei o vinho, quer dizer, bebi, experimentei, provei o vinho. Sabe aquele vinho que você me deu? Eu ainda não gostei. Como assim, ainda não gostei? Eu ainda não provei.
eu ainda não experimentei, tá? E aprovei, né, no sentido de ficar satisfeito. Então, um é no sentido de provar e outro de apreciar, né? Então, não é a mesma. Aí eu brinco com vocês que amarelou. Então, essa amarelou. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Os dois verbos são regidos por preposição e o segundo tem como complemento um pronome oblíquo. Vamos lá. O tempo captura o quê? O amor. Não temos preposição aqui, então já está errado. E mata o quê? Mata o amor. Então, os dois são transitivos diretos. Nenhum deles é regido por preposição, que o é o nosso artigo. Então, amarelou. Embora chamasse de ela, se a frase fosse assim redigida, embora chamasse ela, o verbo chamar teria seu sentido alterado e a regência estaria incorreta. A chamasse de ela. Embora a chamasse ela. Por que esse aqui está incorreto? Está incorreta porque o verbo chamar é aquele verbo bem de boa. Construiu com transitividade direta, o verbo chamar está ótimo. Construiu como transitividade indireta, está ótimo. Construiu como verbo intransitivo, está ótimo. O verbo chamar aceita qualquer regência, qualquer construção. Chamei dela, chamei ela, chamei você, chamei a mãe, chamei a demãe. Então, o verbo chamar é de boa. E aqui vai dizer que a regência estaria incorreta. Não. E se ele quisesse se referir a ela? O verbo referir, nesse caso, é pronominal e sempre exige preposição. É verdade, né? Sempre exige preposição. Quem se refere a. Diferente disso, tem-se na frase. Ele se referia à mulher com carinho. Não, porque o que é esse a aqui? É a preposição a, que é do verbo referir, e é o a da mulher. Então, o verbo referir aqui também está regido por preposição. Até porque, como já veio com a crase é a junção da preposição a com o artigo a. Então, não é diferente disso. Deveria aqui ser no lugar de diferente, igual, né? Igual a isso, tem-se na frase. Então, fechamos a 1. A 2 também, FEPES 2022, concordância nominal. Então, já vou olhar os nomes. Anexo ao ofício, seguem as recomendações. Então, as recomendações seguem anexas. Tem que concordar com as recomendações. Então, as recomendações seguem anexas. A primeira já não deu. Eu já posso vir aqui. Eu vou fazer assim, só para vocês perceberem como... Ó, eu fiz a 1 aqui. Avalie as frases. Mas eu perdi tempo já. Eu não sei o que é para fazer. Apenas 2 frases obedecem às normas da concordância nominal. Beleza. Então, vamos continuar fazendo. Há menos candidatas. Isso aqui está certo? Porque não existe a forma menos. Não existe. É o sinal de mais e o sinal de menos. Então, vermelhinho é o que fica. A 2 está certa. Há menos candidatas do que imaginava. Muito obrigado pela compreensão, disse a mulher. A mulher sempre vai ter que dizer obrigada. Muito obrigada pela compreensão. A mulher sempre vai ter que dizer no feminino. Então, essa aqui também já não deu. Amarelou. É proibido. Aqui, pessoal, ou eu tiro esse azinho para ela ficar certa. É proibida a entrada, mas como o azinho está aqui, então eu tenho que deixar isto aqui também com azinho. Para formar o parzinho aqui, ó. É proibida.
a entrada de pessoas. Estavam confusos a menina, a garota e o pai. Os três estavam confusos. Como tem o masculino aqui, o pai, então prevalece o masculino. Então, a 5 está correta. Agora, vamos ver o que estão pedindo aqui. Apenas 2 obedecem às normas de concordância. Opa, verdade, né? A 2 e a 5. Então, já foi. Ó. Já foi. A 1 e a 3 obedecem à norma padrão quanto à concordância. A 1 e a 3. A 1 está errada, tem que ser anexas. E a 3 tem que ser obrigada, porque a mulher falou. Deixa eu dar... Espera aí, ó, para você escutar eu dar boa noite para a professora. Oi, Helena! Oi! Eu estou falando com a minha irmã Helena, daí eu falei, deixa eu dar boa noite para a professora. Oi, Helena, boa noite. Vai lá. Beijo, Helena. Beijo. Obrigada, Helena. Tchau. Não sei qual é Helena, mas beijo para mim, para outra Helena, para todas as Helenas. Vamos lá. Na frase, então essas aqui, a B não deu, né? Nem vou. Posso continuar pintando amarelinho aqui. Na frase 2, a palavra menos deveria estar no feminino. Não existe menos. Menos pessoas, menos coisas. A frase 4 está correta. Não. Como tinha um azinho aqui, tem que ficar proibida. Então, a frase 4 está incorreta. Na frase 5, o predicativo confusos deveria estar no feminino singular. Não, pessoal, por que não? Como esse verbo aqui já está no plural, estavam, isso significa que todos aqui, ó, a menina, a garota e o pai, tem que concordar. Então, como temos 3 e um deles é masculino, prevalece o masculino plural. Então, essa aí também está errada, né? Muito bem. 2 aí, né? Então, a 2 também, letra A. 3. Sobre a concordância verbal, avalie as afirmativas feitas sobre a frase do texto. Aí vocês devem estar pensando, professora, cadê o texto? Sei lá onde está o texto. Por que eu quero o texto? Por quê? A frase está aqui, ó. Esse trecho que está entre aspas que eu preciso. Então, avalie. O verbo dizer está corretamente flexionado na terceira pessoa do singular, concordando com seu sujeito quem. Exatamente. Poderia concordar também com outro escritor, né? Mas quando aparecer o quem aqui, o quem, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Então, essa aqui, eu tenho os meus protestos. Mas quem sou eu na ordem do dia, né? Por quê? Se concordar com quem, vai ficar disse. Se concordar com outro escritor, também vai ficar disse. Mas está perguntando se concordou com quem. Então, acho que a 1 vai. A 1 vai, né? Aí, ó, aqui não tem a 1. Então, assim que eu quero vocês fazendo prova desta banca. Aqui não tem a 1, foi embora. E aqui não tem a 1, foi embora. Por quê, pessoal? Às vezes, nós conseguimos nos livrar de algumas questões, de algumas alternativas, até da questão inteira, fazendo assim. Olha agora o que eu descobri. Eu descobri que a 2 está certa. Por quê? Eu só estou com 2 opções aqui, ó. E o 2 está nas 2. Então, no dia da prova, eu não preciso fazer. Olha a outra descoberta que eu fiz. A 4 nem apareceu. Então, se a 4 nem apareceu ali, ó, para que eu vou analisar? Então, essa aqui a gente nem analisa. E nem apareceu ali. A 2, como foi brinde, eu também não vou analisar, mas depois eu vou voltar. Então, aí eu tenho que analisar a 3 e a 5. A 3.
A frase poderia corretamente ser assim reescrita. Pela primeira vez, foi eu quem diz. Foi eu quem diz. Foi eu, pegou pesado, né? Pegou pesado. Foi eu. Ó, esse foi aqui tem que concordar com eu, não tem eu foi. Deveria ser fui. Daí estaria certo. Vamos deixar grandão aqui. Teria que ser o fui. Pela primeira vez, fui eu quem diz. Se concordar com eu disse. E se concordar com quem também é disse. Então, fui eu quem diz, não deu. A 3 ficou amarelada. Como a 3 ficou amarelada, saiu essa aqui. E aí, também não preciso fazer a 5. Por que não preciso fazer a 5? Se a frase fosse, pela primeira vez, fui eu, ó, que estiver entre vírgulas eu vou tirar. Eu que disse. Eu disse, tu disseste, ele disse. Então, essa está certa. Mas a 2 que nós não fizemos porque não precisou. O pronome relativo quem poderia ser trocado por que sem prejuízo da concordância verbal. Verdade. Ó, se colocasse aqui o que, ó. Por quê? Se concordar com outro escritor, é disse. Se concordar com então, tranquilo. O que concorda com o que vier antes. O outro escritor é ele. Ele disse. Mas eu nem precisei fazer. Então, vamos de C da cebolinha. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos ver quem está por aqui. Felipe, acho que eu não sei quem é. Cecília também não. Jason não. Jéssica não. Lidiane não. Nossa, só a Lucilena e a Roberta, que eu conheço daqui. Talvez a Jéssica, né? Mas como vocês não deixam a fotinha aí para eu ver. Vocês não deixam a fotinho, né? Então, não sei quem são vocês. Vamos para a questão de número 4. Leia o texto. E você sabe o que está escrito na prova da professora Helena? A prova da professora Helena está escrito assim, ó. Lê o texto. Então, vamos pular o texto. Lê. Nossa, e é grande. E é grande o texto. Então, pula, pula. Vamos lá. As palavras hábito, último e pontualíssimo apresentam a mesma justificativa para o acento gráfico. Em hábito, nós temos aqui uma proparoxítona. Sílaba tônica é a terceira, né? Proparoxítona. Em último, é uma proparoxítona. Em pontualíssimo, é uma proparoxítona. Então, fechamos já com a letra A. Então, posso até continuar, né, para aprender. As palavras ideia, plateia e anéis perderam o acento gráfico, já que ele seria colocado no ditongo aberto é. Então, assim, pessoal, a sílaba tônica aqui de ideia é a segunda. De plateia é a segunda. Só que de anéis é a primeira. Então, anéis não perdeu. Só perde quando for a segunda, que é a tal de paroxítona, né? Então, por isso que a B está errada, porque o anéis não perdeu. Então, amarelou. O anéis tem que ficar. Nas frases, ele olhou e não viu, e ele olhou a natureza e não a viu. Os verbos possuem a mesma predicação, são transitivos diretos. Ele olhou. Esse é um verbo intransitivo. Ele viu.
é um verbo transitivo. Ele vê. Ele olhou a natureza. Esse é um verbo transitivo direto. Tem o objeto direto. Ele viu o quê? A natureza. Então, essa não deu. Teve uma surpresa inesperada. Apresenta um vício de linguagem chamado ambiguidade. Não, é um pleonasmo. Se a surpresa é inesperada, né? Então, nós chamamos isso aqui de pleonasmo ou redundância. Ambiguidade é quando apresenta dois sentidos. O menino viu o incêndio do prédio. O menino viu o prédio incendiado ou o menino estava no prédio e viu o incêndio? Então, não é ambiguidade, é o pleonasmo. A colocação pronominal está correta em nunca esqueçam-se de olhar e ver o que está ao seu redor. Errada, por quê? Porque o nunca é palavrinha negativa. Então, teria que ser nunca se esqueçam, para poder consertar, né? Nunca se esqueçam. Questão 5. A questão se refere ao texto da questão anterior. Assinale a alternativa correta sobre o uso da crase. É muito raro termos questões assim, inteiras, na FEPESE de um único conteúdo. Mas essa aqui veio, né? Dei isso à minha mãe. Temos um exemplo da obrigatoriedade do uso da crase. Mentira. Vamos ver. Os meus alunos aí sabem, né? A crase é facultativa diante de atender até minha Helena. Atender até minha Helena. Então, com o verbo atender, depois dele, né? Crase é facultativa. Depois da preposição até. Agora, aqui não é só o minha, tua, sua, nossa e vossa. E diante de nomes de pessoas. Então, aqui na letra A não é um caso de obrigatoriedade. A frase aqui é facultativa. Trago isso a vossa senhoria. Aceite-a, por gentileza. O uso da frase é facultativo, não o uso da... Oi? Quem considera que não é facultativa, que é obrigatória, por acaso é federal? Não que ela considere obrigatória, mas quando a federal dá aquele texto perguntando quantos acentos são necessários para deixar o período correto, aí, quando for facultativa, ela conta. Então tá. Eu estava com isso na cabeça, tá bom. Obrigada. Aqui, como é pronome de tratamento, mesmo que seja uma mulher, não pode, porque o pronome Vossa Senhoria serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, crase aqui é proibida, né? Então, o uso da crase é proibido. Vou a Florianópolis e vou a Florianópolis das lindas e mágicas praias. A crase é obrigatória. Vamos lá. Eu vou a Florianópolis. Eu voltei de Florianópolis ou da? Voltei de. Volto de crase para quê? Então, aqui já deu, já amarelou. Mas aqui, nessa outra, a Florianópolis, a crase é obrigatória. Vou a Florianópolis das lindas e mágicas praias. Só que em um é proibido, no outro, então ficou errada. No terceiro e no último parágrafo do texto, há uma expressão com crase e seu uso tem a mesma justificativa. Essa aqui é sacanagem, né? No terceiro e no último parágrafo do texto. Então, a gente tem que ir lá no terceiro parágrafo do texto. E eu achei o último aqui, já que eu negritei, ó. É as pampas. E o anterior é às vezes, que está aqui, né? Então, às vezes e as pampas. Às vezes e as pampas. Às vezes e as pampas. São as nossas locuções adverbiais, né? Às vezes é de tempo. E as pampas é de modo. Mas tem a mesma justificativa? Tem. Porque usamos a crase? São locuções adverbiais femininas. Por isso,
Vermelhou aqui, letra D. Letra E está errada, porque diante de palavras repetidas não se emprega a crase. Então, esse cara a cara. Chegarão até às 11, está certo. Depois do até, a crase é facultativa. Antes de horas é obrigatório. Os dois vieram juntos, vocês podem escolher. Mas ficou errado aqui por causa do cara a cara, né? Por causa do cara a cara. Vamos para a questão de número 6. Também em 2022. Não fazia a mínima ideia. A mínima ideia é o sujeito simples. Não. É alguém aqui, né? Ele não fazia a mínima ideia. E a mínima ideia é o objeto direto. Não fazia o quê? Então, a letra A não deu. Letra A não deu. Uma criança vê o que o adulto não vê. Esse que é o adjunto adverbial. Vamos lá. Esse que, essa aqui é uma questão boa. Atenção, atenção, muita atenção, obrigada pela atenção. Uma criança vê. Esse o significa aquilo que o adulto não vê. Então, este ozinho que estava aqui não é o adjunto adverbial. Na verdade, ele quer o quê, né? Esse aquilo é o pronome demonstrativo. E como esse que está depois de um nome, ele é o pronome relativo. O que é o pronome relativo. Nem precisaria fazer tudo isso aqui, ó. Aqui estava o ozinho. Então, como esse que está depois do o é um nome, então o quezinho é o pronome relativo. Questãozinha boa essa. Isso existe. As pampas é o adjunto adnominal. Não, é o adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial de modo. Nossos olhos se gastam no dia a dia. No dia a dia é objeto direto. Até porque ó, aqui eu já tenho o no. O que é o no? É a preposição em. Se tem preposição, né? Tem preposição em, não pode ser objeto direto. Mas no dia a dia é o adjunto adverbial. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê, o lhe é o objeto indireto, certa. Se alguém perguntar o que é que você vê, se alguém perguntar a você, para você. Então, lhe, objeto indireto. Se alguém perguntar para você. Se alguém perguntar para você. Questão 7. Apareceu o texto ali. Não quero saber o texto. A partir de hoje, fica proibida para os pacientes a circulação. Então, assim, ó, a circulação, o azinho está aqui, a circulação fica proibida. Vamos ver. Ó, a circulação fica proibido. Errado, né? Tem o azinho lá, teria que ter o azinho aqui também. Então, essa já não deu. A B já amarelou. A partir de hoje, fica proibida a circulação. Ou proibida, está certo. Mas olha quem está aqui no início já dizendo, ô, pessoal, olha eu aqui, a crase no verbo. Verbo não leva a crase. Então, essa já foi embora. A partir de hoje, fica proibida para os pacientes circulação no corredor central. Não sei, estou gostando dessa.
A partir de hoje fica proibido. Fica proibido. Aqui faltou uma vírgula. A circulação. Isso aqui é objeto direto. Fica proibido o quê? Então, não pode vir com a crase. Tirei. Na verdade, agora eu fiquei com duas. Então, é aqui que nós vamos trabalhar. Ó, olha a pegadinha aqui. A partir de hoje, fica proibida para os pacientes circulação. O termo circulação veio sem o artigo. Como veio sem o artigo, ou eu arrumo isso aqui para proibido, fica proibido. Circulação fica proibido. Ou, como estava ali proibida, né? Vamos ver como é que estava. Estava proibida. Aí eu coloco o azinho aqui, ó. Então, essa ficou errada. Faltou ali o paralelismo, né? Faltou o azinho. A partir de hoje, fica proibida a circulação no corredor central. Então, a letra A. Vejam que na B, só faltou o azinho aqui. Ficou meio longe, assim, né? Dá para a gente ficar meio na dúvida aí. 8. Regência verbal. Regência, pessoal, é o carro-chefe aí da nossa banca. É o carro-chefe da nossa banca. O cronista lembrou de sua amada e olhou a beleza do arco-íris. Então, aqui, eu vou fazer, acho que aqui no final para vocês. 2 verbos que eu já fiz aí nas aulas. Lembrar e esquecer. São 2 verbos, né? A gente diz que é o parzinho aí, né? O parzinho de vaso. Eles poderão ser verbos transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos. Eu gosto, tanto faz, eu lembrar ou esquecer. Então, esqueci, pessoal. Esqueci. O esqueci não tem pronome junto com ele. Então, ele é transitivo direto. Esqueci o lanche, esqueci o dinheiro, esqueci as piadas, esqueci os ovos, esqueci as balas, esqueci a data da prova, esqueci o comprovante. Então, tudo isso aqui é objeto direto. Esqueci o quê? O lanche. Eu poderia até tirar esse outro também. Hoje eu esqueci tudo. Esqueci lanche, esqueci dinheiro, esqueci balas, esqueci comprovantes. Mas fica melhor com o artigo, né? Para definir aqui. Esqueci o lanche, esqueci o dinheiro. Agora, se alguém vier aqui e colocar o me, obrigatoriamente eu vou ter que colocar o D aqui, ó. Vou colocar grandão. Do lanche, do dinheiro, das piadas, dos ovos, das balas, da data, do comprovante. Então, se colocarmos o pronome, né? Então, verbo transitivo indireto, quando houver um pronome. E aqui vale também para o lembrar. Lembrei. Não precisa ser só no eu. Lembrou, C. Opa, tem o C. Então, obrigatoriamente, vai ter o D. Da data do seu aniversário. Professora, podemos tirar os
o C? Podemos, mas daí temos que tirar o D. Lembrou a data, lembrou-se da data. Então, sempre cuidar, né, com isso. Então, nós estamos fazendo a questão aqui. Essa questão vai demorar um tempão. O cronista lembrou. Olha o verbo lembrar aqui. E aqui apareceu o D. Mas só poderá aparecer o D se tiver pronome. Lembrou-se. Aí eu brinco que aqui é a dupla PP. PP. Tem pronome, tem que ter preposição. Tá? Agora, se eu não quisesse consertar assim, eu poderia tirar aqui o D. Lembrou de sua amada. Mas tem pronome, tem que ter preposição. Agora, aqui colocar a preposição, eu teria que ter também o pronome. O cronista mora na Rua Imperial e assim namora com a beleza das flores todo dia. O mora está certo. Quem mora, mora em. Quem mora, mora em. O R de rua, minúsculo. Mas aqui fala regência, né? Então, mesmo que o R estivesse maiúsculo, eu só tenho que olhar a regência. E assim namora. O namorar não tem como. É um verbo transitivo direto. Até porque eu sempre brinco que quando vocês forem namorar, vocês não vão querer me levar junto. Ou vão? Não, né? A professora Helena junto. Então, não tenho como. Temos aí um problema de vírgula. Mas como fala de regência, nem olha para a vírgula. Tem que ter uma vírgula aqui. Ó. E então, o está certo, mas o com aqui não deu. Então, a não deu, a B também não. Vamos para C. Verbo preferir. Isso até vou pôr aqui. Preferir, pessoal, não aceita. Não aceita. Mais. Menos. 1000 vezes. Muito. Muito. Mais. O verbo preferir é regido pela preposição a. É regido pela preposição a. Então, se é regido pela preposição a, também não aceita o do que. Então, não aceita nenhuma. E nós adoramos falar. Ah, pessoal, prefiro 1000 vezes. Prefiro 1000 vezes o verão do que o inverno. Ó, prefiro 1000 vezes. Isso aqui já não pode. Então, ela já está errada. Prefiro 1000 vezes o pavão do que o pombo. Não é do que. Prefere uma coisa a outra. Então, aqui seria ao. Tiro 1000 vezes. Eu vou tirar para consertar. Prefiro o pavão ao pombo. O pavão é uma ave suntuosa e o pombo é uma ave que faz muita sujeira. Então, ficou errada do jeito que estava, né? Agora eu deixei aqui correta. Assiste ao cronista escrever sobre o amor que devota à sua amada. Então, escrever sobre o amor assiste, pertence ao cronista. É o verbo assistir no sentido de pertencer. É o nosso gabarito. Na data marcada, um artista renomado chegará. Não chegará em. Quem chega, pessoal, chega a. Então, chegará a Balneário Camboriú e procederá a uma noite de autógrafo.
tempos, obedecendo às normas de segurança. Aqui já capricharam, né? Por falta de um, colocaram vários aqui, né? Por falta de um, colocaram vários. Então, temos vários erros aqui, né? Vários erros. Por falta de um, vários, né? Que é exatamente para a gente... Ah, não, passou um, pega o outro. Passou outro, pega o outro. Então, questão 8, ficamos com a D do dado. 9. Tudo certo aí, pessoal? Cadê as dúvidas? Cadê as perguntas? Nada? Vocês também não falam? Eu tenho uma turma aí, um grupo que não fala nada. Tudo certo, tudo prof. bem aí? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, então tá bom. Quando precisa, foi para a pauta do Conselho Superior, apareceu lá e tal. Então, assim, há processo, há interesse, inclusive eles comentaram o interesse de profissionais de TI, né, mas não é possível na nossa carreira porque não tem previsão de profissional na área de TI na nossa carreira, não tem previsão legal para isso. Mas eu acredito no concurso da Bruno que vem com muito pode ter, né, bem pesado. Ele está precisando de gente para trabalhar internamente, né? Então, O que aconteceu aí, pessoal? tenho lá direto de vagas para auditor fiscal em um lugar, em outro, procurando, né? Está tendo uma demanda interna muito forte. Então, é sinal que o concurso vai acontecer. Vai. Água mole, pedra dura. É isso aí. Muito bom, gente. Seguindo aqui, ó, ISS Goiânia. O concurso está autorizado, eles estão no processo de escolha da banca. São 43 vagas imediatas, mais 100 vagas para cadastro de Quem está reserva. falando? Não é do meu. Municipal, né? É o cargo. Não é do meu também. Qualquer área de formação. Jesus. Alguém está com mais de uma janela aberta, eu acho que é isso. E está com o microfone ligado. Ali, prof, ali nos participantes ali, tá um áudio teu. 9.700. E os aprovados no último concurso, que tem a carga horária de 40 horas, 26.200. Portal da Transparência. Os concursos mais bombando, hein? Bastante, né? Tipo, e remuneração boa, né? Helena, Grande. é o seu áudio, sim. Quando a cidade é grande, o pessoal ainda olha. Tá, e mas o que é onde que eu olha mexo? mais, mas quando a cidade é Sugestão, saia e entra de novo. cada vai muito pouco, né? Tem que aproveitar. Não sei o que interferência que deu aí. Mas, É porque uma Será que não é alguma janela aberta, professor? Mais de uma janela aberta dela? pode ser mais uma janela da Helena, porque o único áudio Da que estava Helena, aberto né? é da Helena. Vê se tem um alt tab aí para ver se tem alguma outra janela aberta, ativa. 170 vagas imediatas, mais cadastro de reserva foi solicitado. Os cargos previstos: auditor fiscal, analista do Tesouro e agente de tributos.
Oi. Voltou? Tranquilo. Eu vou, né? Não sei se o som voltou. Tomara que a voz do além não volte também. Não, não, só você, tá só você. Me dá a autorização do material. Pode deixar. Ainda bem que o assunto era de concurso, né? Já pensou se era um áudio? Dá umas noções disso. Todo mundo prestando atenção no que o áudio estava falando. Eu também fiquei olhando, né? Disse, meu Deus, e agora, né? E agora? Pronto, Helena, pronto, passei. Espera aí. Não acredito. Só preciso do material. Desculpa, Helena. Oi. Oi, Oi. O material está com você? tá caindo. Não tem autorização para o material. Foi. De novo. Só um pequeno comentário só para, né, só para o pessoal também entender. Hoje nós tivemos vários problemas de acesso à internet, não só na ferramenta do Zoom, né, no Hotmart, acho que quem foi que me mandou mensagem também foi o Felipe, mandou mensagem, né? O pessoal dos órgãos públicos também, o Paraná teve alguns furtos de cabo, onde prejudicou toda a parte de conexão também de alguns sistemas. Então, sei lá, não quero dizer que tenha a ver aqui com o problema que está dando agora no Zoom, né? Mas que troço tá meio maluco, tá? Sei lá, né? Tá tudo louco aqui. Vamos lá, mas acho que agora vai de novo. Então tá. Segue o Então, baile. estamos na questão, pessoal. Vamos lá, segue o baile, né? Então, aqui, fechamos a questão 8, né? E chegamos agora, então, na questão 9. Então, todo mundo no barco aí? Eita, esse barco hoje está afundando. 9. Leia o texto, eu não quero ler o texto. Se fosse em outros momentos, meninos, eu já estaria lá na esquina gritando, socorro, o que eu faço? Então, vamos lá. A expressão minha amada, no segundo parágrafo, exerce uma função sintática. Assinale que corresponde à função, então, né? Aí eu tenho a adjunta de nominal, adjunta adverbial, sujeito, aposto e vocativo.
Eu acho que adjunto adnominal e adverbial é pouco provável. Mas vamos ter que ir lá no segundo parágrafo para ver onde que está o minha amada. Então, o primeiro parágrafo. Considerei, por fim, que assim é o amor. Ó, minha amada. Minha amada. Minha amada, pessoal, é o vocativo. Está chamando. Minha amada, minha querida, amor da minha vida. Então, isso é o vocativo. Vocativo. Então, o que é o vocativo? É aquela palavrinha que serve para chamar. É a palavrinha que serve para chamar. 10. Considere a frase retirada do texto. Não há pigmentos. Assinale a alternativa correta sobre ela. A frase não possui sujeito. Verdade. Olha o verbo haver aqui. Verbo haver no sentido existir, ocorrer, acontecer, não possui sujeito. Então, já deu aqui a nossa letra A. Mas, vamos continuar. Na frase, há um objeto indireto. Não, há um objeto direto. Há o quê? Pigmentos é o nosso objeto direto. É o nosso objeto direto. A palavra pigmentos é o sujeito da oração. Se eu já disse que a frase não possui sujeito, não pode ser, né? Não pode ser. Na frase, há um adjunto. Olha, cuidado. Ó. Às vezes a gente faz na pressa, assim, né? No embalo, né? Vamos no embalo. Na frase, há um adjunto adnominal de negação. Daí o pessoal, é verdade, né? O não. O não é um adjunto, só que é um adjunto adverbial. Não existe adjunto adnominal de negação. Se for adjunto adnominal, é adjunto adnominal. Pode ser reescrita. Não existe. O verbo existir possui sujeito. E o sujeito é pigmentos. Então, não existem pigmentos. Então, ficamos mesmo com a letra A, né? A letra A. 11. 2022. Assinale a alternativa cujo emprego do pronome está correto. Chegou uma ordem para ti viajares. Os pronomes oblíquos não poderão ter função de sujeito. Então, aqui deveria ser para tu viajares. Vamos deixar grandão aqui. Para tu viajares. Para eu viajar, para tu viajares. Então, essa não deu. Preciso falar consigo. Eu sempre brinco que quem fala consigo ou é o louco ou é o bêbado. O bêbado que vai, hoje quando eu chegar em casa, eu quero fazer tal coisa. Hoje quando eu for dormir, hoje quando... E o louco, né? O louco que anda pelas ruas falando sozinho. Então, não dá para falar. Eu posso falar contigo, posso falar com você, com o senhor, mas consigo não. Vou pôr ele a par dos acontecimentos. Pronome. Vou pôr ele. Gostaram do por ele? Até faltou o acento aí também no por, né? Mas deveria ser vou pôr. Vou deixar maiúsculo aqui. Vou pô-lo. Ficou, não ficou. Vou pô-lo. Vou deixar certinho, então. Vou pô-lo a par dos acontecimentos, e não vou por ele. Então, essa também não deu. Para mim,
fazer projetos é de grande importância. E agora? Fazer projetos elétricos é de grande importância para mim. Está na ordem inversa, né? Isso está na ordem inversa. Então, fazer projetos elétricos é de grande importância para mim. Então, essa está certa, né? Fazer projetos. Agora, se não tivesse a vírgula, mas aí nem daria para mim fazer projetos de grande. Então, para mim, é a ordem inversa. Rogério, este projeto que vês em tua mesa, então não é este, teria que ser esse, porque está lá na mesa do Rogério. É de minha autoria. Este, esse aqui, né? Deveria ser o esse. Esse. Por quê? Que vês em tua mesa, o projeto está lá perto do Rogério. Então, vamos lá. 12. Pontuação. Ah, essa aqui é moleza. Mais fácil que essa não tem. Só que às vezes, ou na maioria das vezes, né, a FEPESE não pede assim, se bem que essa é uma questão bem recente, né, 2022. As frases, a mesma frase, só com pontuações diferentes. Né? Então, veja, essa é 2022. Está bem quentinha, né? Está bem quentinha aí. Aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui a tal da conjunção deslocada. A conjunção deslocada, que é o porém. Porém. Então, vamos ver onde está o porém. Conjunção deslocada, que é o porém. E o porém. Aqui nós temos de novo. É o porém. Porque a frase é a mesma, né? Aqui temos o porém. A mesma frase. E aqui eu tenho o porém, que é a conjunção deslocada. E agora eu já posso me livrar de algumas. Por que eu já posso me livrar de algumas? A conjunção deslocada, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o pois, ou, portanto, qualquer conjunção deslocada, lembrando-se que o mas não se desloca. Qualquer conjunção deslocada obrigatoriamente tem que ficar com duas vírgulas. Ou com duas vírgulas, ou com dois travessões, mas tem que ficar com dois sinais de pontuação. Então, vejo que na letra A só tem uma vírgula antes do porém. Então, está errada, porque não está deslocada. Tem que ficar... Opa, na letra B eu tenho duas. Na letra C eu não tenho nenhuma, então já foi embora. Na letra D eu só tenho uma, foi embora. E na letra E eu só tenho uma, também foi embora. Mas eu poderia, se eu não saísse por aqui, poderia ir aqui também pela C, ó. O projeto estava. Esta vírgula aqui separou o sujeito do verbo. Não pode. E aqui também essa vírgula não pode. O projeto estava, o aprovado é acompanhante do estava. Então, não posso essa vírgula aqui. Então, poderia sair por aqui também. Mas, claro, que para a conjunção deslocada é muito mais fácil, né, de sair. Vamos lá. Assinar a alternativa em que pelo menos três palavras podem ser acentuadas graficamente. Pelo menos três.
E aí a gente tem que cuidar. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui, ó. Joia perdeu acento. Item nunca teve acento. Ritmo nunca teve. Aí eu já eliminei, né? Agora, cuidado com essa primeira, porque essa primeira poderá ficar sem acento ou ser acentuada. Se eu deixar sem acento, vai ficar o verbo eu critico. E se eu colocar acento, fica crítico. Mas quero pelo menos 3 com acento, né? Aqui, se eu for colocar o acento, só nessa aqui. E ainda ela pode ficar sem. Ideia perdeu acento. A ideia perdeu. O bambu nunca teve, oxítono, e 2 os perderam. O voo perdeu. Então, 2 os perderam. Aí só sobrou a Glória para pôr acento, né? Então, a Glória só sobrou uma para pôr acento. Quero pelo menos 3. Hífen tem que pôr acento. Agora, cuidado, porque se for hífens, já não tem mais. Vírus precisa de acento. Ínterim precisa de acento. E rubrica não pode pôr acento, porque a sílaba tônica é o bri. É uma paroxítona terminada com A. Já foi com acento, já foi rúbrica. Mas já acho até 1924, alguma coisa assim. Tá bom? Então, opa, essa aqui era vermelhinha. Essa temos que pintar de vermelhinho. Então, aqui são 3. Ínterim, vírus e hífen. Avaro já foi ávaro também. Mas agora é avaro, a sílaba tônica é o vá. Levedo, levedo. O bônus precisa de acento, então é vermelhinha. E o anéis precisa de acento. Opa, precisa de acento. Então, se precisa de acento, é vermelhinha, né? Mas só 2. Revém, 2 es, todos perderam. Não sobrou ninguém para contar história. O pelo ou pelo, se for o substantivo, acento circunflexo, se for o verbo com acento agudo, perdeu. Paroxítona, perdeu. Miúdo precisa do acento. O hiato tônico sozinho. Miú. E o ruim não leva acento. O ruim não leva. Então, ficamos aqui com a letra C, né? Com a letra C. C da cebolinha. Pelo menos 3. O hífen, vírus, ínterim. E a rubrica que não tem. Mas era pelo menos 3, então fechou, né? 13, C da cebolinha. 14. Que era correto. Ah, não sei ainda. É para observar as frases. Professora, Oi. desculpa, é que eu falei aqui que não estava ligado o microfone, agora eu liguei. A letra A ali, o item, professor, não tem acento. E itens, aí teria acento ou não, professor? Estou equivocado. Nem o item, nem o... Porque nem o nós falamos paroxítonas terminadas com em. Ah, ok, obrigada. Nada. 14. Então, temos aqui 1, 2, 3, mas eu não sei ainda o que para fazer. Eu posso até já ficar pensando, né? Já ficar fazendo aqui. Seguem anexas ao projeto as fotos. Então, quem vai são as fotos. As fotos seguem anexas. Eu já vi que isso aqui está certo. Mas, às vezes, eu perco tempo fazendo isso. Eu não sei se é isso que eles querem. Então, vamos lá nas alternativas. A frase 1 ilustra a regra de que o adjetivo deve concordar em gênero, número e grau com o nome a que se refere. Então, o que a gente pode dizer dessa questão 14 aqui?
Também eu faço os meus protestos aqui. Que o adjetivo é esse anexas, né? Deve concordar em gênero, número e grau com o nome a que se refere. Então, ó, porque eu posso colocar assim, carrinho. Ó, esse aqui já é diminutivo, né? Carrinho. Mas eu posso, nós às vezes falamos, né? Ó, carrinho bonito. Eu não preciso pôr o bonito no diminutivo, carrinho bonitinho. Mas a banca terá essa como correta. Então, gênero e número, ok, mas o grau forçou a amizade. Só que aí a gente vai para as próximas, né? A frase 2 estaria correta se a palavra possíveis estivesse no singular. Buscava exemplos, aqui tem os. Como o os está no plural, obrigatoriamente aqui tem que ser o possíveis. Não posso deixar no singular. Então, a B não pode ser. Vamos para a letra não, a próxima, né? A letra C. A frase 3 apresenta desvio na concordância verbal. Vamos para 3. Não houve recursos necessários e fazia meses que o projeto havia dado entrada no setor de engenharia. O houve está certo, porque verbo haver no sentido de existir, ocorrer, é singular. Verbo fazer indicando tempo decorrido é singular. Aqui o havia está concordando com o projeto, está tudo certo. Então, a frase 3 apresenta desvio? Não, a frase 3 está correta. Então, essa não dá para ser. As 3 frases tratam apenas da concordância nominal e estão corretas. Não, porque houve, fazia e havia é da concordância verbal. Então, essa não deu. As 3 frases tratam apenas da concordância verbal. Não, porque a unha aqui, né, o anexas e os mais aqui é a concordância nominal, né? Então, não é apenas a concordância verbal, trata também da concordância nominal. Então, esse aqui é o tipo de questão que nós falamos a menos pior. Porque eu não tenho esse grau aqui. Esse grau estragou a nossa, mas não tenho outra. Aqui, por exemplo, se eu colocar rosinha, uma rosinha, eu não preciso colocar branquinha. Eu posso simplesmente colocar branca. Então, o grau não. O grau não vai. Mas como não tem outra menos pior, então, com os protestos vamos de A, né? Mas não gostei dessa história do grau ali. Mas é a menos pior. E a 15. E, professora? A E também Oi? não deu? A letra E? As 3 frases tratam? Não, né? As três frases tratam apenas da concordância verbal. E uma delas está incorreta. Então, a letra A é concordância nominal. Tá. E aqui na 2 também, né? Na 2 também é concordância nominal. Os concordando com possíveis. Uhum. Então, e uma delas está incorreta. Não são as 3 de concordância verbal, né? A de verbal é só 3. As Tá. outras são nominal. Ok. Fazer o quê, né? Torcer para que a gente não tenha esses probleminhas. Ó, 2022. Regência de novo. Viram como regência é bastante pedido? E eu estou com a prova aqui de 2022. Perdoaram o erro ao projetista. Quem perdoa alguma coisa, esse é o objeto direto, e ao projetista, objeto indireto. Então, já estamos com o nosso gabarito pronto. Olha, eu esquecer de novo. E aqui está o D.
Ou eu arrumo assim, nunca esqueça aquilo que te fez vencer, ou nunca se esqueça daquilo que te fez vencer. Verbo lembrar e esquecer, se tiver pronome, é a dupla PP. Nós procederemos, aqui precisa da crase, a aplicação desta prova. Então, essas duas, não. O verbo obedecer também é um verbo transitivo indireto, então precisa da crase. E esse assistir sem comentários, né? Esse aqui é o que todo mundo erra. Assistir ao filme e aqui ainda faltou um D. De que mais gostava naquela tarde de domingo. Então, cuidado com os verbos esquecer e lembrar. Então, 15, letra A. 16. Os verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural. Primeiro eu tenho que achar isso. Terceira pessoa do plural. Depois que eu achar a terceira pessoa do plural, aí eu tenho que achar presente do indicativo. Então, terceira do plural é eles, né? É eles. Aqui é ele, né? Ele fez. Puderes é o tu, é segunda pessoa. Messa é singular, eu quero plural. Aquele projeto foi singular. Foi singular. Messa é singular. Puderes está no tu. Quando eu puder, quando tu puderes. Fez está no singular. E o plural está aqui bem disfarçadinho. Não te convém esses projetos. Agora, se ele estivesse com agudo, então, esse é o famoso acento diferencial, né? O convém com agudo é singular. E o convém com circunflexo é plural. Assim como os derivados do ter. Detém, retém. Detém com agudo é singular. Detém com circunflexo é plural. Então, por isso, estamos aqui com a letra E do elefante. Estamos com a letra E. 17. Assinale a alternativa cuja crase deveria ser usada de modo obrigatório. Vou a Criciúma. Volto de crase para quê? Volto de crase para quê? Voltei de Criciúma. Voltei de Criciúma. Volto de crase para quê? Voltei de. Então, aqui é sempre interessante vocês observarem aqui, pessoal, nomes de cidades, estados, países e continentes, vocês vão trocar por volto de, crase para quê, volto da, crase a. Mas há uma situação que nós vamos ter que tomar bastante cuidado. Por exemplo, Curitiba, já sei que é nome masculino, porque é voltei de Curitiba, ou é masculino, não aceita artigo, né? Curitiba é masculino. Voltei de Maringá, voltei de Criciúma, voltei de Florianópolis, voltei de Brasília, voltei de Jacarezinho, voltei de Palhoça. Volto de crase para quê? Mas, pessoal, se de repente aparecer o nome da cidade com algum atributo, vou a Criciúma das Belas Flores. Agora vai crase. Por quê? Porque está especificada qual. Se eu mudasse aqui, ó,
a Curitiba. Curitiba. Resolver um problema. Ou para resolver um problema. Voltei de Curitiba. Volto de crase para quê? Vou a Curitiba das Polaquinhas. Agora, mesmo sendo um nome masculino, como está especificado que é das Polaquinhas, agora vai a crase. Tá? Então, essa não deu, né? Quer saber em qual deve ser usada de modo obrigatório. Então, era vou a Criciúma? Não. O engenheiro ficará até às 12 horas. Ó, depois da até, a crase é facultativa. Então, nesse as aqui, até poderia ter a crase, mas é facultativa. E quer saber de modo obrigatório. Antes que ele se refira, eu acho que eu achei. Porque quem se refere a. Mas eu não posso fazer assim, antes que ele se refira àquela. Dá a impressão que vai cantar ópera, né? Então, este a aqui precisa da crase. Aquela falha. Aquela falha. Aquela falha. Se preocupe, é só meu neto que abriu aqui, né? Mas ele já viu assim, já voltou. Falava a qualquer pessoa sobre o novo projeto, que não pode crase, porque qualquer é palavrinha neutra. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa. E o dia a dia, aqui também não pode, primeiro que são palavras repetidas, e segundo que dia é masculino, né? E observe que dia a dia também perdeu os hífens. Não temos mais os hífens. Então, obrigatória é a letra C da cebolinha. Questão 18. Leia o texto. Não li o texto, não quero ler, e até porque ele é enorme. Já imaginaram 2 horas da tarde ter que ficar lendo isso aqui? Em que o pronome se está enclítico ao verbo a que se refere. O verbo é o enquadrará. E o se veio antes. Então, se veio antes, ele não está enclítico, e sim proclítico. Então, essa não deu. Engenheiros e pesquisadores fizeram uma reanálise. Foi feita outra análise. Verdade. Aqui eu também, às vezes, eu critico, né? Mas acho que eu estou ficando muito chata aqui. Reanálise. Na verdade, não foi feita outra análise. Foi feita, foi reanalisado, né? Foi refeita a análise. Ou foi feita a análise outra vez. Porque outra análise é uma análise nova, mas também não tem uma menos pior. Uma revisão da norma. Norma e lei são homônimas? Homônimas é quando são iguais. Homo é igual. Então, como assim igual? Ama de leite, ama do verbo amar. Manga de fruta e manga de camisa. Chá com CH e chá com X. Tá? Essas são homônimas, que são lidas ou escritas da mesma forma. Mas a norma tem 5 letras, lei tem 3, né? Nem pensar. Então, essa não dá. Também prevê meios de proteger. O verbo prever está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Eu vou tirar o pre. Todos os dias eu vejo, tu vês, ele vê. Isso aqui é presente. Isso é presente e não pretérito. Então, essa não deu. A norma vem estruturada em 4 partes. Considerando o contexto, pode-se afirmar que estruturar e organizar são palavras parônimas, pois possuem significados... Não, parônima, pessoal, só pode mudar uma letrinha. Descrição e descrição. Só pode mudar assim um pouquinho.
Só uma letrinha. Comprimento e cumprimento. Só uma letrinha, não pode mudar assim tudo. Estruturar e organizar, não são parônimas. Então, essa também não deu. Então, a menos pior foi feita outra análise, né? Para mim, o reanálise, a mesma foi feita novamente, né? Mas do mesmo produto, da mesma coisa. Mas, enfim, né? 19. Regência verbal. Olha, eu estou vendo aqui alguns verbos maravilhosos. Olha, eu prefere 1000 vezes aqui, ó. Ó, prefere 1000 vezes. Prefere, não aceita 1000 vezes. E o preferir também não tem o do que. Então, os indivíduos preferem sonegar a pagar impostos. Então, a D não deu. Amarelou. Ao contribuinte é um objeto indireto. Ao contribuinte é um objeto indireto. E o sobre também. Não pode. Então, aqui, para ficar certo, seria avisei o contribuinte sobre seu descumprimento da lei, né? Descumprimento da lei. Então, essa também não deu. Os indivíduos não se simpatizam. Quem simpatiza, simpatiza com. Só que ele não é pronominal. Não pode ter esse Czinho aqui. Os verbos, né? Simpatizar e antipatizar não são pronominais. Ao lembrar aqui de novo, ó. Ao lembrar. Lembrei-me. Ó, o me aqui, ó, o pronome. É a dupla PP. O me está ali. Lembrei-me. E o D está aqui. Então, essa é a nossa correta. E aqui, custou entender. Custou entender. 20. Com 19, fechamos. 20. Professora, Oi. aqui na E, porque estavam os dois indiretos, né? Avisei ao contribuinte sobre. O sobre também é indireto, professora, é isso? Estavam Sobre os dois verbos transitivos Então, indiretos? a ante até sobre, o sobre é uma preposição. Então, Tá. aqui, como eu tenho o ao aqui, que é preposição, isso aqui é o objeto indireto. E esse aqui também ficou objeto indireto. Tá, ok, obrigada. Aí eu tiro esse aqui, avisei ao contribuinte o seu descumprimento, ou avisei o contribuinte sobre. Não posso ter duas posições. Vou deixar um direto e outro indireto. 20, esse verbo aqui é bom. Eles houveram-se bem. Esse houveram-se é comportaram, reagiram. Então, já está aqui o nosso gabarito. 20, A da B. Aqui, entre vírgulas, eu tiro. Aí ficaram as leis. Como as leis é o sujeito, apareceu esse Czinho aqui, é o nosso amigo. Então, não é editou-se. É editaram-se as leis. Então, a B ficou errada. Nascer. Olha o verbo haver. Daí ele diz que o seu amiguinho também tem que ficar no singular. Então, a correta teria que ser a de haver. Então, essa também não deu. Mais de um contribuinte C. Apareceu C. É porque é recíproco. E o esbarrar também, se eu não achar nada para esbarrar. Então, como é recíproco, eu esbarrei em você, você esbarrou em mim. Então, tem que ser no plural. Esbarraram. Um esbarrou no outro. O contribuinte ou... Então, só um se enganou, né? Será que foi o contribuinte que fez o imposto de renda errado? Ou foi o auditor? Então, é exclusão. Equivocou-se.
Equivocou-se. Essa também não deu. 21. Ele medeia. O verbo intermediário está no presente do indicativo. Porém, a correta é media. Não, que media nada. É medeia mesmo. Então, não deu. Esse processo contém todas as... Não sei, só vou ler aqui, ó. Passando-se o verbo para o plural do presente do indicativo, teríamos contém. Primeiro, que não tem verbo ter com 2 es. Não existe, né? Então, passando para o plural, seria contém com circunflexo, mas com e só. Então, essa também não deu. Eu reouve o meu processo. O verbo está no pretérito perfeito, porém a conjugação está equivocada. Deveria ser eu reavi. Eu vou tirar o re aqui e colocar o H. Pessoal, eu já vi meus pertences. Não existe a forma vi. Eu intervim na mediação e ele também interviu. Interviu não existe. Interbairros veio. O Interbairros veio, né? O Interbairros veio. Então, também, ó, questão 2022. Bem de boa aí, né? Tudo junto. Então, eu intervim, mas ele interveio. Verbos corretamente conjugados, não. Quando tu vires aquele contribuinte, diga a ele que ele quer falar. O verbo ver está no modo subjuntivo. E o verbo dizer está no imperativo. Isso mesmo. Quando tu vires. Isso aqui é subjuntivo. Tudo subjuntivo. E o diga é imperativo. Diga. Por isso, é o nosso gabarito. 21C, 22. Correta. Crase e regência. O autor não precisou o local da separação e assim generalizou. O quê? Isso aqui é objeto direto. Não pode crase. Aqui na B já está assim pulandinho. Singular e plural, crase nem a pau. Depois do para também não pode a crase. A despedida custou. Olha agora. Custou o quê? Horas de tristeza ao amante. Gabaritinho. Nosso gabarito. Olha o verbo lembrar de novo. Mas aqui fala em crase também, né? Diante da palavra uma, pessoal, só se for 1 hora. Diante da palavra uma, só se for 1 hora. Então, não deu essa aqui também. O carnaval, nem leio tudo, ó, só vou lá onde me interessa. Pensar é o verbo do Ricardão, diante do verbo não pode crase. 23. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí quer saber em quais delas a crase é obrigatória. A cidade a qual te referes. Quem se refere, pessoal? Quem se refere a. Só que aqui faltou a crase. Faltou a crase. Então, observe a possibilidade do emprego da crase nas frases abaixo. Então, a crase é obrigatória. Não é obrigatória, só que não puseram, né? Então, vamos tirar essa aqui. E vamos tirar essa aqui. Habituaram-se. Quem se habitua a. Então, esse aquela precisaria da crase. Então, a frase 2. Mas essa 2 eu fiz de graça. Ó. O 2 está aqui. O 2 está aqui. E o 2 está aqui. Eu fiz de graça, porque eu não olhei se tinha brinde, né? Agora não tem mais brinde. Aqui tem a 4, aqui tem a 5 e aqui tem as 2. A noite estava clara
e fomos ver a lua. A noite é o sujeito, a lua é objeto direto. Então, a 3 está certa, mas ela não precisa de crase. E quer saber da possibilidade do uso de crase. Aqui não existe possibilidade na 3. E até porque a 3, pessoal, nem tinha mais, né? Nem tinha 3 aqui. Estou fazendo a 3 de boba. Nem tinha 3 aqui para fazer. Seguiu à frente do cortejo, precisa da crase, e obedeceu à ordem, precisa da crase. Então, a 4 vai. Se a 4 vai, saiu essa, né? Estou disposto a discutir, aqui não vai, sua ida a Florianópolis. Voltei de Florianópolis. Voltei de Florianópolis, né? Voltei de. Volto de crase para quê? Aqui também não vai, porque é verbo. Então, fechamos com a letra A da abelha. 24. Essa aqui é uma questão boa. Você indetermina o sujeito. Para indeterminar o sujeito, não pode ser verbo transitivo direto. Eu dou. Que pergunta vocês fazem? O quê? Esse é transitivo direto. Então, um beijo vira objeto direto, né? Um beijo é do ato. Reclama-se. Opa, achei. Olha o D aqui. Quem reclama de tudo? Sei lá quem reclama, esse é verbo transitivo indireto. Então, é o nosso gabarito. Quem se beijou? Um casal se beijou. Quem se beijou? Um casal, o sujeito está aqui. Naquela cidade filmou-se o quê? O beijo. O beijo é o sujeito. O beijo foi filmado. E pesquisou-se o quê? A importância do beijo. Então, qual indetermina? É aqui que tem o verbo transitivo indireto. Reclama de quê? E a última, tem um textão aí. Não li, não sei se vai precisar, eu acredito que não, porque vocês observaram que até agora a gente não leu texto nenhum. As orações. Alguém dará o nosso recado sem endereço. Eles disseram, apresenta o mesmo sujeito que é indeterminado. Não sei. Mas já alguém aqui, ó. Alguém, isso aqui já é um sujeito simples. O outro nem sei qual era, mas já é um sujeito simples. Ah, já morreu. Cafezinho e tristeza apresentam sufixos. Um de valor diminutivo, que é o inho. Verdade. E outro, tristeza. Substantivo a partir do adjetivo esa. Esa. Tristeza. Outro formador de substantivo a partir de adjetivo, né, com esa. O adjetivo triste, formamos tristeza. Então, esse é o nosso gabarito. A vida é triste e complicada, os adjetivos configuram a figura de linguagem antítese. Antítese, pessoal, é o contrário. Triste é ruim, complicada também é ruim. Então, não é antítese. Bem, cavalheiro, eu me retiro. O verbo marca um tempo presente, tem seu pronome em ênclise. Não, tem seu pronome em próclise. Está antes do verbo. E este e esse estão sendo usados para estabelecer a coesão. O primeiro de forma anafórica, o segundo de forma catafórica. Não, os dois são de forma... Estão pegando, né? Estão substituindo quem veio antes, né? Quem veio antes. Nós já tínhamos achado ali também. Então, já podemos finalizar aqui, né? A nossa revisãozinha. Espero que tenha ajudado aí, né? Que tenha ajudado em alguma coisa. E que vocês tenham sucesso. E se puderem depois me mandar aí um feedback, né? De como foi a prova, eu agradeço. Beijos, muito obrigada. Desculpe aí os Beijo, beijo. Beijo.
Beijo. Beijo, prof. Obrigada. Beijo. Obrigada. Imagina.